Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. A Irriganor, Associação dos Produtores Rurais e Irrigantes do Noroeste de Minas Gerais, foi criada para congregar produtores rurais da região e também fortalecidos pela União que possam lutar por melhores condições para a agricultura. A entidade, no início deste mês, participou de uma importante reunião na sede do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, a 33ª reunião ordinária da Câmara com a temática da agricultura sustentável e irrigação, que discutiu a situação de disponibilidade hídrica nas respectivas regiões. Rovena Betina Petrol, segunda vice-presidente da Irriganor, conversou com o Paracatu Rural sobre essa reunião e iniciou explicando que a Irriganor já está presente em 13 cidades do Noroeste e também da região. A Irriganor atualmente abrange 13 municípios do Noroeste e nós já temos associados fora do Noroeste, de Patos de Minas e de Presidente Olegário. Então, assim, está sendo muito interessante a expansão, uma associação que ela era bem regional, ela está expandindo, já tem pessoas de Uberlândia, de Uberaba, querendo se vincular à Irriganor por ver a importância de uma associação e por ver a projeção daquilo que a gente está conseguindo junto, esse diálogo que a gente está conseguindo junto ao governo para melhorar a vida do produtor rural. Rovena também explicou como é a participação da Irriganor na Câmara Setorial e Temática de Agricultura Sustentável e Irrigação. Para nós foi uma grande honra ser convidado a participar da Câmara Setorial. Essa Câmara ela já existe há bastante tempo, né? Na semana passada eu presenciei a 33ª reunião da Câmara Setorial e a Irriganor participou das últimas 3 reuniões. Então nós fomos convidados há cerca de 1 ano atrás pela importância que o Ministério da Agricultura atribuiu à nossa associação como representatividade dos irrigantes do Noroeste de Minas. Dona Rovena, esta Câmara Setorial, o que ela é e o que ela faz diante do agronegócio brasileiro? Nas reuniões da Câmara Setorial, vêm integrantes e lideranças de todo o Brasil, tanto de entidades de pesquisa, como entidades de associações, como a Irrigação da Bahia, de Goiás, de Minas Gerais, no caso, também São Paulo também é forte, a Instituto Agronômico do Paraná, Itaipu, as Embrapas têm representantes na Câmara Setorial também, e alguns setores da indústria também têm. Então, tudo aquilo que envolve a irrigação e todas as técnicas e práticas são discutidas nessas reuniões da Câmara Setorial. E aí, essas discussões, elas são para conhecer as dificuldades, o que acontece no dia a dia da irrigação brasileira? Sim, as reuniões, elas sempre têm uma pauta que ela é passada para os convidados com mais de um mês de antecedência e normalmente são 4 palestrantes, né? Esses palestrantes são pessoas altamente qualificadas que falam de um determinado segmento que envolve a irrigação e como o setor precisa de ajuda e apoio para fazer as mudanças necessárias. A Câmara Setorial, ela redige um texto depois da reunião, né, com uma ata, e a gente encaminha essas reivindicações para os deputados federais para análise na Câmara. A nossa maior reivindicação atual é o deslocamento do segmento agricultura irrigada para o Ministério da Agricultura. A agricultura irrigada hoje ela é tratada dentro do Ministério de Integração Social. Essa mudança foi feita
com a chegada do PT ao governo, e ela considera a irrigação de utilidade pública, que realmente a irrigação é importantíssima, ela que gera as grandes rendas no campo, só que ao longo do período, houve uma distorção nisso. E as verbas que deveriam ir para projetos de irrigação, eles estão indo, na realidade, para obras grandes feitas por empreiteiras, e esse é um caminho que a gente conhece bem com as denúncias que a apresentou nos últimos 3 anos. Essa nossa reivindicação foi, inclusive, tema de uma das palestras dessa 33ª reunião da Câmara Setorial, onde um funcionário do Ministério fez essa denúncia, e mostrando que, quando o governo coloca o dinheiro, ele gasta R$88 mil para irrigar 1 hectare, ao passo que, quando a iniciativa privada implanta um sistema de irrigação, gasta-se R$15 mil por hectare. Então, assim, isso é uma questão muito grave. Ela já foi levada à Câmara, foi aprovada pela Câmara, foi para o Senado, e 3 senadores fizeram o projeto de lei voltar para trás. E não se precisa nem dizer de que partido são esses 3 senadores que não tiveram interesse em que essa gastança de dinheiro público exorbitante parasse. O ideal, então, seria que este tema irrigação ficasse no Ministério da Agricultura. Com certeza, com técnicos que cuidam dos temas inerentes ao abastecimento da população. Não que algumas obras não sejam necessárias, mas elas precisam ser feitas com muito critério, com critério de Embrapa, com critério de órgãos específicos, e não por políticos que querem levar vantagem com obras e com superfaturamento. Entre os objetivos da Irriganor está o aumento da produção agrícola e da produtividade, a preservação ambiental e a segurança alimentar. Rovena Petrol falou dos próximos passos da Câmara Setorial e temática. Nós vamos elaborar uma carta, dessa nossa reunião vai sair uma carta para o próximo presidente da República, e a nossa ideia é, no primeiro dia de governo, nós vamos entregar a carta para o próximo presidente, seja quem for, solicitando a transferência da parte de irrigação que volte para o Ministério da Agricultura e saia do Ministério da Integração Social. Mas essa é uma grande demanda, e que exige esforços de todo mundo, pressão de todo mundo. Cada irrigante que puder pressionar o seu deputado federal, que ele converse sobre esse tema, que ele é um tema super importante, porque nós temos condição de ampliar em 3 vezes a capacidade que se irriga hoje no Brasil. Apesar dos problemas de água que existem formas técnicas de armazenamento de água, de redução de consumo de água. Então, esses assuntos eles têm que estar dentro do Ministério da Agricultura. Hoje, os irrigantes daqui da nossa região, do noroeste de Minas, que ainda não fazem parte da Irriganor, e também aqueles que fazem parte, de que forma que podem estar levando a sua reclamação para que chegue até o Ministério da Agricultura aqui do Brasil? A Irriganor é uma entidade que vem defendendo os interesses de todos os associados, e muitas vezes até de outros que ainda não estão. Mas nós temos feito convites para que, quanto mais pessoas se associarem à Irriganor, maior vai ser o nosso poder de barganha junto aos órgãos. Porque quando a gente chega num deputado federal e explica... nós representamos 500 produtores rurais e 300 mil hectares, essa pessoa com certeza vai nos escutar. Diferente de se a gente chegar e dizendo, eu reivindico algo para mim. Então, quando existem reivindicações que beneficiam a muitas pessoas, os deputados estaduais e federais, eles sempre estão abertos para atender essas demandas.
A Irriganor tem uma premissa que é o cuidado do meio ambiente, né? Nós não abrimos mão, né, dentro de todas as nossas falas, sempre nós queremos ampliar a irrigação, mas jamais em detrimento ao prejuízo do meio ambiente, né? Então, nós, irrigantes, estamos aprendendo essa gestão cada vez mais aprofundada de como a gente melhora a infiltração de água no solo, quais são as práticas agrícolas que a gente precisa fazer para que o meio ambiente seja preservado, e isso a gente tem levado essa mensagem para todos os produtores e associados, mas também temos levado ao governo, no sentido de que nós estamos querendo fazer bem feito o nosso dever de casa, né? Então, o Estado precisa ser um promotor das técnicas de cultivo e preservação ambiental, mas eles têm que estar ao lado do produtor, porque é da renda que o produtor que vem a riqueza do Brasil e de Minas Gerais, né? O agronegócio hoje sustenta a balança econômica nacional. Nessa última reunião, nas reuniões que vem acontecendo em que a Irriganor participa da Câmara Setorial, quais foram os outros assuntos importantes, não só para a irrigação da nossa região, mas para a irrigação como um todo brasileiro? O outro assunto tratado na 33ª reunião da Câmara Setorial foi o fomento ao programa ABC, que é a agricultura de baixo carbono. Então, o governo ele vê como uma necessidade urgente formar uma cultura, principalmente junto aos pecuaristas, de preservação. O programa ABC ele visa o sequestro do carbono que está no ar, que é responsável pelo efeito estufa, e transforma esse carbono em matéria orgânica, ou no solo, ou na forma de árvores, ou na forma de massa de capim. Então, o programa ABC ele é um programa muito bom, né? Os produtores que conseguem linhas de crédito do programa ABC, eles realmente mudam até a história da propriedade rural, mas existem muitas dificuldades hoje para ter acesso a essas linhas de crédito. E isso foi tratado nessa reunião. E uma das dificuldades é que somente pessoas que têm licenciamento ambiental que têm acesso à linha de crédito. A linha do ABC é uma linha que ela precisa ser implementada em função dos milhões de hectares de pastagens degradadas que o Brasil tem, mas, por outro lado, o governo não pode despejar dinheiro para todo mundo para ser usado de forma irresponsável, né? Então, a gente tratou esses problemas e a gente vai estar levando as demandas aos responsáveis, aos deputados, para flexibilizar a questão, por exemplo, do licenciamento, melhorar a gestão dos órgãos que são responsáveis pelo licenciamento para que seja mais ágil e mais produtores rurais tenham acesso a essa regularização ambiental. Só para os nossos ouvintes que não são produtores rurais entenderem um pouquinho da importância de uma recuperação de pastagem, de um manejo correto de uma pastagem, a gente viu, por exemplo, lá em Bonfinópolis, que a região ali do Ribeirão das Almas, que menos conseguia armazenar a água, além da característica do próprio solo, são as regiões onde tem as pastagens que, na grande maioria delas, são degradadas, né? Com certeza, Francis. Um capim baixo, né? Como se diz assim, se fala na gíria, o boi não pode pegar vento na canela, né? O boi que pega vento na canela é o boi que não engorda. Então, realmente, a pastagem ela tem que ter massa, mesmo na época da seca, para que quando chegue a chuva, o solo não esteja exposto. Solo exposto, ele está sujeito à erosão. E, normalmente, quando o solo está exposto, ele também está compactado. Então, a água não infiltra para o lençol freático e causa todos os prejuízos ambientais que a gente já conhece. Outro assunto debatido foi sobre a cultura do feijão. O diretor do Conselho Nacional do Feijão. Então, foi uma palestra muito interessante, onde ele abordou
o aumento da produção de feijão no Brasil, que logicamente veio junto com a irrigação. Hoje existem variedades de feijão que se colhe com 70 dias, sendo ótimas opções de renda para o produtor. Por outro lado, né, o brasileiro vem consumindo menos feijão a cada ano, pelo fato da dona de casa trabalhar fora, não ter mais aquele tempo de cozinhar o feijão todo dia. Então, esse conselho de feijão, ele está vendo as alternativas que os irrigantes terão no futuro para a comercialização de seus produtos. Em 2016, nós vimos o feijão indo a R$ 400 a saca, que é uma situação muito prejudicial para o consumidor, principalmente para o pobre, que vai comprar feijão a R$ 10 o quilo. E esse ano a gente vivenciou o feijão abaixo de R$ 100, que é um problema grande para o produtor, porque não paga o custo de produção. Então, esse conselho de feijão foi para o exterior, foi para a Europa, foi para a Índia, foi para a China, buscar novos mercados para leguminosas em geral. E já estão se testando, além dos feijões que a gente planta corriqueiramente na região, variedades interessantes para exportação, como o feijão vermelho de tamanho grande, que é um feijão que a Europa quer consumir, que os Estados Unidos consomem. O grão de bico também é um produto que está indo muito bem em cristalina, já tem áreas grandes de grão de bico, com empresas que estão comprando toda a produção. Então, a gente discutir essas alternativas para que o produtor não chegue num momento em que ele trabalhe e tenha prejuízo por não ter mercado, foi o que foi tratado nessa reunião. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É bom ou não é, só?